Nos imensos espaços do nosso sistema solar, Júpiter governa como um grande enigma, que fascina cientistas e astrônomos há séculos. Quando acreditamos que compreendemos esse gigante gasoso, ele desafia todas as nossas suposições. Com um comportamento imprevisível e muitas vezes hostil, possui tempestades hipnotizantes com um vento de até 640 km por hora e esconde mistérios intrigantes, com oceanos metálicos no seu núcleo. Tudo isso deixa os cientistas completamente intrigados. Nos acompanhe em uma jornada extraordinária enquanto mergulhamos nas profundezas desse mundo enigmático, desvendando os seus segredos. Bem-vindo ao Universo Futurista, onde o universo e o futuro te surpreendem. 3, 2, 1. Ao longo de muitas décadas, extensivas pesquisas revelaram a extraordinária complexidade de Júpiter. Recentemente foram encontrados mais de 12 luas que orbitam esse gigante gasoso. Agora, o número total de satélites ao redor de Júpiter é 92, o maior entre todos os planetas do sistema solar. Essas novas luas recém-descobertas têm tamanhos que variam de 1 a 3,2 quilômetros. A maioria delas possui órbitas longas, sendo que 9 das 12 levam mais de 550 dias para completar uma volta ao redor do planeta. Os cientistas acreditam que essas luas distantes podem ter sido capturadas pelo campo gravitacional de Júpiter, uma vez que se movem em direção oposta à rotação do planeta, o que sugere que podem ser originalmente asteroides vagando pelo espaço. Acredita-se amplamente que Júpiter desempenha um importante papel protetor ao agir como um escudo defensivo, salvaguardando o nosso planeta de ameaças provenientes do espaço sideral. No passado, astrônomos sugeriram que essa proteção era uma das razões pelas quais a vida teve a chance de se desenvolver na Terra. No entanto, descobertas recentes lançam dúvidas sobre a ideia de Júpiter como um guardião celestial. Cometas de longo período, originários de regiões distantes do sistema solar e que levam milênios para completar suas órbitas ao redor do Sol, geralmente se aproximam de nossa vizinhança. Contudo, graças à influência gravitacional de Júpiter, a maioria desses rápidos objetos de gelo é desviado para longe do sistema solar antes de chegarem perto da Terra. Isso significa que as chances de cometas de longo período colidirem com nosso planeta são extremamente raras, ocorrendo ao longo de milhões ou até mesmo dezenas de milhões de anos. A presença de Júpiter desempenha de fato um papel crucial na proteção da Terra contra esses possíveis impactos. No entanto, as forças gravitacionais do gigante gasoso têm implicações tanto positivas quanto negativas para a vida na Terra. Por um lado, sua enorme gravidade impede que rochas espaciais próximas se juntem e formem um novo planeta. Isso levou à criação do cinturão de asteroides, uma coleção de muitos pequenos fragmentos de distritos espaciais dispersos entre Marte e Júpiter. Contudo, atualmente a atração gravitacional do gigante gasoso continua a influenciar os asteroides, fazendo com que alguns desviem em direção ao Sol. Essa mudança em suas trajetórias aumenta as chances de colisões com a Terra, o que já foi observado no passado. Um exemplo disso ocorreu em 1770, quando o cometa Lexell passou a cerca de 1 milhão de milhas de distância do nosso planeta, uma proximidade extraordinária em termos astronômicos. Os cientistas acreditam que esse cometa veio originalmente dos confins do sistema solar, mas teve um encontro próximo com Júpiter que alterou seu caminho em direção à Terra. Depois de completar 2 órbitas ao redor do Sol, o cometa voltou perto de Júpiter 9 anos depois, o que o ejetou do sistema solar. A teoria anterior do escudo de Júpiter, baseada em simulações de computador, sugeriu que o gigante gasoso ejetava inúmeros cometas de longo período para fora do sistema solar, o que até previu o impacto do cometa Shoemaker Level 9 com Júpiter em 1994. No entanto, hoje, com dados mais abrangentes que incluem um maior número de cometas de curto período e asteroides próximos à Terra,
novas simulações mostram uma imagem diferente. A gravidade influente de Júpiter interage com um cinturão de asteroides, causando ressonâncias gravitacionais que limpam asteroides desordeiros e redirecionam alguns deles para dentro do sistema solar. As colisões entre asteroides também podem contribuir para esse processo, espalhando fragmentos rochosos entre zonas ressonantes. A borda interna do cinturão de asteroides é particularmente afetada por um fenômeno conhecido como ressonância secular, que impulsiona o material para o interior do sistema solar. Atualmente, a massa de Júpiter permite que ele redirecione os cometas em direção à Terra, como aconteceu com o cometa Lexio, e assim efetivamente removê-los do sistema solar. Se Júpiter tivesse apenas 1/5 de sua massa atual, ainda teria a capacidade de perturbar os cometas, mas não seria capaz de remover muitos deles, resultando em uma taxa maior de impactos na Terra. Essa frequência de impactos desempenha um papel crucial na evolução do longo prazo da vida em um planeta. O registro geológico da Terra sugere que uma grande colisão a cada 100 milhões de anos proporciona tempo suficiente para a biosfera se recuperar e prosperar. Porém, uma taxa de impacto mais alta, ocorrendo a cada poucos milhões de anos, poderia ser devastadora para o planeta, dificultando o desenvolvimento de uma nova biosfera. Alguns cientistas acreditam que as colisões com a Terra podem ter sido responsáveis por trazer água para o nosso planeta. Mas e quanto à água em Júpiter? Em 1995, a espaçonave Galileu detectou pela primeira vez vapor de água na atmosfera de Júpiter, durante suas extensas observações e medições do planeta e suas luas. No entanto, dados mais recentes mostram que a água representa aproximadamente 0,25% da atmosfera de Júpiter, especialmente acima do Equador. Embora essa porcentagem possa parecer pequena, é uma quantidade imensa de água. Júpiter, provavelmente o primeiro planeta a se formar em nosso sistema solar, contém uma grande quantidade de gás e poeira que não se tornou parte do Sol. Compreender a quantidade de água retida em Júpiter é fundamental para os cientistas que estudam a formação do sistema solar. Recentemente, uma equipe de pesquisadores usou dados de telescópio para descobrir a presença substancial de água dentro da famosa Grande Mancha Vermelha de Júpiter. A espaçonave Juno, lançada pela NASA em 2012, atualmente orbita o gigante gasoso e tem revelado ainda mais evidências de água em Júpiter, através de fotos detalhadas de suas nuvens. Devido ao seu tamanho colossal, Júpiter contém mais que o dobro da massa combinada de todos os planetas do sistema solar. Portanto, mesmo pequenas frações de água em um planeta tão massivo representariam uma quantidade significativa, superando e muito a quantidade de água encontrada na Terra. A presença de água na atmosfera do gigante gasoso é a razão pela qual Júpiter exibe relâmpagos hipnotizantes, 100 vezes mais brilhantes do que os relâmpagos terrestres, e também possui peculiaridades como pedras de granizo. No passado, raios foram detectados nas nuvens de água de Júpiter, onde gotículas de água colidem com cristais de gelo eletricamente carregados. No entanto, a espaçonave Juno fez uma descoberta interessante ao detectar raios fracos em altitude mais altas da atmosfera, onde as temperaturas são extremamente baixas, chegando a aproximadamente menos 87 graus, muito frio para que a água exista em estado líquido. A resposta para esse mistério está na amônia, um componente notável na atmosfera de Júpiter que atua como um anticongelante natural. Na atmosfera superior, cristais de gelo de água se combinam com vapores de amônia e derretem. Essas gotículas de água e amônia colidem com mais cristais de gelo abaixo, criando uma carga elétrica que gera raios. Abaixo das nuvens de gelo de amônia, as gotículas de amônia e água continuam crescendo até ficarem muito pesadas para permanecerem suspensas no ar, transformando-se em grandes pedras de granizo, semelhantes ao que temos na Terra. Os cientistas acreditam que esses objetos, parecidos com Mushable, descem mais profundamente na atmosfera de Júpiter. Vamos explorar ainda mais profundamente as camadas internas de Júpiter. Muito tempo atrás, acreditava-se que todos os gigantes gasosos do nosso sistema solar possuíam um núcleo rochoso,
No entanto, recentemente, os cientistas começaram a questionar essa teoria. Usando os dados coletados pela espaçonave Juno, os cientistas estão estudando a distribuição da matéria dentro de Júpiter e fizeram descobertas surpreendentes sobre o mistério oculto no núcleo do gigante gasoso. O núcleo de Júpiter possui pressões extremamente altas, muito maiores do que as encontradas na Terra, e temperaturas extremamente quentes, chegando a 20.000 graus. Para entender essas condições, os cientistas usam lasers poderosos para comprimir amostras e simular as pressões no planeta em laboratório. O Centro de Matéria em Pressões Atômicas da Universidade de Rochester está liderando essas pesquisas. A densidade dos materiais no núcleo de Júpiter depende de sua composição e prioridades. Recentemente, os cientistas descobriram que o núcleo de Júpiter não é tão compacto como se pensava anteriormente. Nas profundezas de suas camadas internas, apenas 18% do material é rochoso. Júpiter é composto principalmente de hidrogênio, representando cerca de 90% de sua composição, além de cerca de 10% de hélio e pequenas quantidades de outros elementos. Nas camadas externas desse gigante gasoso, o hidrogênio existe como um gás incolor e transparente, assim como aqui na Terra, mas à medida que se desce mais profundamente em Júpiter, o aumento da pressão atmosférica transforma o hidrogênio em um fluido estranho e denso, comportando-se como um metal. Essas substâncias, conhecidas como hidrogênio metálico líquido, é encontrada aproximadamente 10% do caminho em direção ao núcleo de Júpiter, ao longo de seu raio. Possui prioridades semelhantes à água, como baixa viscosidade, excelente condução elétrica e condução térmica eficiente. Dentro de Júpiter, essa substância abundante transforma o planeta em uma espécie de grande gerador, criando condições únicas e complexas que ainda intrigam os cientistas. Na Terra, os elementos existem como sólidos, líquidos ou gases, dependendo da temperatura e da pressão. Embora o hidrogênio seja normalmente um gás em nosso planeta, ele pode ser transformado em um líquido ou sólido através de compressão e resfriamento. No entanto, mesmo em tais estados, o hidrogênio mantém sua natureza não metálica e conduz calor e eletricidade de forma ruim. Por outro lado, os metais são excelentes condutores de calor e eletricidade devido ao arranjo especial de seus átomos. Nos interiores dos gigantes gasosos do nosso sistema solar, como Júpiter, o hidrogênio experimenta temperaturas e pressões extremas, que dão origem a estados peculiares, incluindo o hidrogênio metálico líquido. Nessas condições, os átomos de hidrogênio perdem seus elétrons, criando uma mistura de núcleo de hidrogênio flutuante, junto com elétrons. Essa mobilidade eletrônica se assemelha ao comportamento dos metais. Há uma teoria de que o núcleo de Júpiter pode estar repleto de vastos oceanos dessa substância, e com base em estimativas anteriores de sua massa, o núcleo joviano pode ser de 12 a 45 vezes mais massivo do que a Terra. Uma camada de hidrogênio metálico líquido com uma profundidade de 40.000 km, combinada com a rápida rotação de Júpiter, cerca de 10 horas para completar uma rotação, gera um campo magnético colossal, que se estende por uma impressionante distância de 725 milhões de quilômetros. Esse campo magnético é o maior em nosso sistema solar e contém seus próprios mistérios intrigantes, que os cientistas continuam a explorar. Ao explorar as camadas mais profundas de Júpiter, os cientistas descobriram uma área recém-encontrada chamada de Grande Mancha Azul, que não deve ser confundida com a grande tempestade de olhos vermelhos de Júpiter. O campo magnético de Júpiter é extremamente forte, cerca de 20.000 vezes mais forte que o campo magnético da Terra. No entanto, os cientistas descobriram que sua força é instável e possui uma estrutura peculiar. Diferente do campo magnético dipolar da Terra, o campo magnético do gigante gasoso se origina de uma ampla área no hemisfério norte
e retorna perto do Polo Sul. Os pesquisadores também identificaram uma região concentrada logo ao sul do Equador, a Grande Mancha Azul. Essa área é como um segundo Polo Sul joviano, localizada perto do Equador. Essa colossal tempestade, que existe há séculos, é provavelmente causada pela presença de altas concentrações de amônia na atmosfera. A intensidade dos campos magnéticos na Grande Mancha Azul varia, flutuando até 1% ao ano, fortalecendo e enfraquecendo em diferentes regiões. Até o final da missão estendida da espaçonave Juno em 2025, os cientistas estão uma grande quantidade de evidências para avaliar suas hipóteses. Conforme a pesquisa continua, novos mistérios sobre o gigante gasoso serão revelados. Há uma possibilidade de que a Grande Mancha Azul e a Grande Mancha Vermelha, que estão localizadas na mesma latitude, estejam de alguma forma conectadas. Essas descobertas proporcionarão um entendimento mais profundo sobre a natureza complexa e fascinante de Júpiter. Os gigantes gasosos como Júpiter e Saturno são conhecidos por suas altas temperaturas, principalmente em suas atmosferas superiores. No entanto, Júpiter é diferente dos outros gigantes, pois não tem uma temperatura consistentemente alta em toda a sua estrutura. Além da famosa Grande Mancha Vermelha, que é 2 vezes maior do que a Terra, Júpiter possui outra característica intrigante, chamada Grande Ponto Frio. Essa região é quase tão grande quanto a Grande Mancha Vermelha e se destaca por ter temperaturas significativamente mais frias, cerca de 200 graus, mais frias do que a área ao redor. O Grande Ponto Frio é um fenômeno volátil, aparecendo e desaparecendo periodicamente. Os cientistas descobriram que sua ocorrência está relacionada ao movimento das auroras do planeta, que são produzidas por partículas carregadas interagindo com a atmosfera perto dos polos de Júpiter. As auroras em Júpiter são mais estáveis e intensas em comparação com as da Terra, porque recebem partículas não apenas do Sol, mas também de suas próprias luas. Essas auroras transferem energia para a atmosfera do planeta, criando uma diferença de temperatura entre as regiões superiores e inferiores. Essa variação de temperatura resulta em um vórtice em redemoinho, formando o Grande Ponto Frio, que é uma área mais fria e distinta em relação à aurora e seus arredores. Na Terra, também experimentamos efeitos semelhantes com as luzes polares. No entanto, a combinação de diferentes fatores em Júpiter, como a sua rotação, que retém calor em áreas específicas, e a natureza variável desses eventos, torna as ocorrências das luzes polares em nosso planeta menos consistentes em comparação. Outra descoberta fascinante sobre o gigante gasoso Júpiter é que, ao contrário do que se acreditava, ele não orbita diretamente ao redor do Sol. Na verdade, o centro de gravidade entre Júpiter e o Sol não está dentro do próprio Sol, mas existe em um ponto específico, logo acima de sua superfície. Quando um objeto menor orbita aparentemente em torno de um objeto maior no espaço, ambos os objetos, na verdade, orbitam em torno de um centro de gravidade combinado. É como quando a Estação Espacial Internacional, a ISS, orbita a Terra. Tanto a Terra quanto a ISS orbitam em torno do seu centro de gravidade compartilhado, embora pareça que a ISS esteja circulando a Terra em círculos perfeitos, enquanto nosso planeta parece imóvel. Esse princípio se aplica à maioria dos planetas em nosso sistema solar. Por exemplo, Saturno tem uma influência insignificante na posição do Sol no espaço. No entanto, a diferença de massa entre Júpiter e o Sol é tão grande que seu centro de massa, conhecido como baricentro, fica a cerca de 1,07 raios solares de distância do centro do Sol, aproximadamente 7% de um raio solar acima da superfície solar. Isso significa que tanto o Sol quanto Júpiter orbitam em torno desse ponto específico no espaço. À medida que continuamos nossa viagem de descoberta, as profundezas enigmáticas de Júpiter guardam ainda mais surpresas para revelar. Continue acompanhando o universo futurista, que você acompanhará todas essas descobertas em primeira mão. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like no vídeo. Até a próxima!